Durante muitos anos, o rádio foi o principal companheiro de quem vivia nas partes mais afastadas do país. O Caminhos da reportagem de hoje vai mostrar como as ondas curtas ainda são fundamentais. E você vai conhecer a história de pessoas que são apaixonadas pela Rádio Nacional. Rádio Nacional da Amazônia. Nossa viagem começa pelo interior da Amazônia. No sudoeste do Pará está a Terra do Meio. Distante horas e às vezes dias de barco da cidade mais perto, Altamira, por aqui o rádio ainda é a principal fonte de informação da comunidade. No pequeno porto Maribel, não é preciso andar muito para encontrar alguém com um rádio. Os irmãos Melânia e José foram criados aqui, na beira do rio. O rádio sempre foi um meio de comunicação que a gente pôde sempre ter aqui e é uma importante para nós, né? Porque a gente consegue ter um rádio e saber de tudo que está acontecendo no Brasil inteiro e no mundo também, né? Aí nós ligávamos o rádio da Nacional de Brasília, madrugada para ver a hora, né? Porque tem estado de seringa que nós saía 2 horas da madrugada, que era longe. Aí quando ela entrava no ar, né? Tinha uma musicazinha que dizia mais ou menos assim: é a voz do povo que canta e chega em qualquer lugar, né? É a voz do meu país. Era assim que começava. Era o programa do Mascarenhas de Moraes, dos anos 80. Estamos levando a você a música, a informação e o divertimento. Rádio Nacional de Brasília. No coração do povo. No coração do Brasil. Tudo que eu aprendi foi através do rádio. Eu sou analfabeto, mas através do rádio eu aprendi muitas coisas que muitas pessoas que têm diploma não sabem. Às vezes eu fico conversando com as pessoas falando lá de São Paulo ou de outros lugares e as pessoas pensam que eu andei. Você conhece lá? Eu conheço, mas eu conheço através do rádio. É o rádio que fala, né? Aí uma vez eu perguntei para a Raquel qual era a pessoa famosa que nasceu em Americana. Ela não soube me responder. Eu falei Rita Lee. Ela, como é que o senhor sabe? Falei, o rádio. O rádio que faz isso, né? Não é qualquer outra coisa. Seu Otaviano trabalhou boa parte de sua vida no garimpo. Naquele tempo, o rádio já fazia companhia na jornada de trabalho. Eu me lembro que eu trabalhava num garimpo no Mato Grosso, há muito tempo atrás, e o barranco lá era bem fundo. Só que a gente ajeitava, fazia uma cordinha de pendurar, fazia uma alcinha, botava o rádiozinho, descia de buraco abaixo. E lá aquele rádio era o nosso parceiro do correr do dia. Foi o rádio também seu principal meio de informação durante os primeiros anos vivendo no estado do Pará. A Nacional me ensinou muita coisa, certo? Quando a gente vinha para a cidade, a gente sabia como se locomover, porque a Nacional sempre tinha uns locutores, que nem Adelso Moura, José Nery Paulo Torre, Artenisa, Márcia Ferreira. Vários locutores que eles faziam um programa alegre, eles faziam uns programas tipo uma aula. E aquilo era uma aula de aprendizado para a gente. No dia 31 de maio de 1958, era inaugurada a Rádio Nacional de Brasília, AM. Anos depois, em 1977, a Rádio Nacional da Amazônia, que opera em ondas curtas, ou AM, iniciava suas transmissões. As duas emissoras de rádio fazem parte da Empresa Brasil de Comunicação. Ela tem um meio de propagação que é a ionosfera terrestre.
Então ela consegue atingir distâncias entre 2.000 quilômetros a 4.000, chega até 8.000 quilômetros, dependendo do ponto alto que ela atinge a nossa ionosfera, a altura mais ou menos de 400 quilômetros até 700 quilômetros de atmosfera. Nós temos de reflexão, em que você tem um meio de propagação em que a onda vai a grandes distâncias na Terra. Então eu posso fazer uma transmissão de Brasília para o Canadá, para a Europa, e muitas vezes fazer até uma segunda volta pela ionosfera e chegar à própria Brasília, ou chegar por trás do Brasil e fazer uma transmissão cobrindo uma distância enorme como essa. E só pode a onda curta fazer uma trajetória dessa. Nenhum outro serviço consegue transmitir uma distância tão grande quanto a onda curta. Tá? Então a onda curta é um serviço que surgiu para cobrir grandes áreas. E é essa potência de sinal que explica como comunidades mais isoladas conseguiram ter acesso aos programas da Rádio Nacional da Amazônia. Distante 2 dias de barco de Altamira, na comunidade de Manelito, Dona Socorro e seu cunhado Manuel contam que por aqui todas as informações chegavam pelo rádio. Eles vivem na reserva extrativista do Iriri. Quando eu comecei a ouvir rádio, eu ainda era criança, ainda morava na casa da minha avó, não tô lembrada da idade não, mas ainda era criança ainda. E a senhora já ouvia a Rádio Nacional? Já, que a minha avó tinha um rádiozinho a pilha, um rádio daqueles grandes, antigos, aí a gente ouvia a Rádio Nacional. Durante muito tempo, a última informação era o rádio mesmo. A Rádio Nacional, eu gostava muito do programa do Ayrton, Nossa Terra, que ele apresentava parece que era, não sei se era às 4 ou 5 horas da tarde. E o programa do Frank Silva, que se chama Bom Dia Amazônia. Né? Eu gostava muito de ouvir o programa do Ayrton Medeiros, da Mara Regi, gostava muito de ouvir. E o do Frank Silva, que era de manhã cedo, né, na Rádio Nacional, 5 horinhas da manhã que passava. Rádio com carinho, rádio pensando no Brasil de amanhã. Nacional da Amazônia e o Nossa Terra. E foi justamente uma visita do radialista Ayrton Medeiros que movimentou a comunidade. Ele tirou foto com nós lá na cozinha da escola ali. No dia que ele veio, que estava tendo uma reunião grande aqui da Semana do Extrativista, aí ele veio. Aí veio muita gente para conhecer ele, muita gente tirou foto com ele, tirou foto com nós, levou. Olha aqui, a minha chegada lá, isso aqui eu tô na terra do meio mesmo, eu tô na reserva, né? Uma vez uma senhora perguntou assim, eu posso tocar em você para ver se você é de verdade? Veja, eu acho que não é nem vaidade, é você saber da importância que você representa para essa gente. Eu acho que a Rádio Nacional da Amazônia foi um presente que me deram. Eu nunca tinha apresentado um programa, fiz um programa, o Nossa Terra, e nesses 13 anos eu me realizei profissionalmente. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz nos meus 52 anos de rádio, foi isso. Foram 2 dias e meio de viagem até chegarmos na reserva extrativista do Riozinho do Anfrísio, mais precisamente na comunidade de Boa Saúde. Aqui vivem hoje 3 famílias. Ao longo do rio, são cerca de 28 comunidades. Foi aqui que encontramos seu Reginho, um apaixonado pela Rádio Nacional da Amazônia. Na pequena comunidade não há energia elétrica nem água encanada. Seu Reginho vive com os filhos e netos na beira do rio. O quintal de sua casa é a mata, de onde tira todo o sustento para a família. O senhor sempre gostou de ouvir rádio? Sempre gostei. Eu gostava de um rádio. Gostava não, eu gosto. Quando eu tinha um rádio, só com ele ligado. Rapaz, eu gostava da Rádio Nacional, de ouvir aquelas historinhas, aquelas músicas boas. O senhor ouvia muito a Mara Regi também? Demais, ó. Já ouvi muito a Mara Regi. E o que ela falava que o senhor gostava bastante de ouvir? O que ela falava, mundo de natureza viva, né? Ela fala, né? A admiração por Mara foi tão grande que seu Reginho não teve dúvidas. A filha mais nova teria o mesmo nome. Pois é, aí eu me juntei, me casei com essa mulher, que amanheceu menina, aí quando essa menina nasceu, essa Mara Regi nasceu, né, aí ela perguntou pra mim, ela dentro do quarto, eu que estava cá na sala, varrendo a casa, ela perguntou como é que nós vamos botar o nome dessa menina.
Eu disse, não, vamos botar o nome dela de Mara Régia. Aí ela confirmou que sim. Né? Aí quando tem notícia de Mara Régia na Nacional. Era uma homenagem. Era uma homenagem, né? Aí deu certinho. Distante quase 2.000 quilômetros de seu reginho, em Brasília, encontramos ainda na ativa, com quase 40 anos no ar, Mara Régia. É crucial você poder transformar a vida das pessoas, não só pela imaginação, pela redescoberta, né? No campo do feminino, por exemplo, foram muitas as cartas dizendo: ah, Mara Régia, será que se eu fizer um chá de barba-timão, vou voltar a ser virgem, né? E aí a gente vai desconstruindo essas lendas. O pessoal diz, eu queria ter um sucesso na emissora, eu queria falar com propriedade. É só falar com a voz do coração, que aí chega, porque o ouvido é o sentido mais profundo. Em 2017, uma pane elétrica chegou a tirar a Rádio Nacional da Amazônia do ar. A partir daí, a rádio passou a ser transmitida apenas na frequência de onda 11.780. Antes, também era transmitida na frequência de 6.180. Para driblar a mudança, o seringueiro adaptou o rádio amador, que também opera em ondas curtas, para não ficar sem ouvir a Rádio Nacional da Amazônia. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. O rádio amador também é importante meio de comunicação entre os ribeirinhos. Mas ela já está no caminho, ela está viajando? Tá nada, aí o pequeno que desceu lá do... Através do rádio amador melhorou muito porque virou uma rede de rádio nas Resec e aí a gente consegue falar para todos os lugares aqui para a cidade. Porque a gente não se comunicava com ninguém, então isso é uma coisa boa. Isso é uma mudança, né? E hoje em dia quase todo mundo não chega no lugar para não ter um rádio. Se não descesse uma pessoa ou subisse para a gente saber, ou a gente não fosse na casa dele, não sabia, não. Andava a pé, passava, o que é, rapaz, meu filho vai doente aí. Agora o rádio? Agora o rádio a gente sabe, rapaz, fulano tá bom, fulano tá doente, uma cobra mordeu fulano, aí é assim, né? Se a rádio acabasse, o que o senhor sentiria? Mas isso vai ser a maior tristeza pra gente. Porque da dona a gente escuta os amigão da gente falando que a gente já tem costume de escutar a voz deles aí. É uma tristeza pra gente. A rádio pro senhor é o quê? É uma grande amiga minha, ela. Vai ser pra sempre? Pra sempre é. Eu quero pra sempre. A carta e o rádio. Uma história de amor que existia bem antes do telefone ser o meio mais fácil de contato, mas ainda hoje é feita por quem vive em locais muito isolados. E foi em uma troca de cartas, incentivada pela rádio, que Cleonice Tomateira e Ademilson se conheceram. Como que nós se conheceu? Eu era ouvinte da Nacional e o Ademilson ouvinte da Nacional. Eu morava aqui e ele em Tupiranga, perto de Marabá. Aí eu peguei, escrevi uma cartinha, a Alvorada Brasileira com Frank Silva, pedi correspondência e ele ouviu e me escreveu. Nessa época que eu peguei a cartinha dela, eu já tinha mais de 300 correspondentes, né? E aí foi que ela me enviou a cartinha dela e aí já foi dizendo, a primeira cartinha foi dizendo que queria casar comigo, né? E aí no meio de tantas, ela foi a sortuda. Tem 23 anos que nós estamos casados, aí nós correspondeu 1 ano e 5 meses, aí ele veio de lá pra cá, eu não mandei foto pra ele mandou foto pra mim, mas eu não mandei pra ele. E ele veio me procurando, chegou aqui na cidade, eu não morava na cidade, morava no interior, e ele chegou me procurando. Quando ele chegou, eu estava trabalhando, aí ele chegou e perguntou, aqui que mora a Cleonice? Aí eu lá no meio da roça respondi pra ele, sim, sou eu que sou a Cleonice. Aí ele, pois eu sou a Ademilson. Aí foi aquele encontro, aquela coisa maravilhosa, aí fiquemos ainda namorando 18 dias. Aí peguei e me resolvemos se juntar, casar, né, ali, se ajuntemos. E além de Ademilson, Cleonice também reencontrou pela rádio uma parte da família que não conhecia. Encontrei os
parentes da minha mãe, a minha avó e minhas tias, que eu não conhecia. A minha mãe saiu do Paraná, em Londrina, e veio para o Pará. E minha avó ficou lá. Passou 30 anos e eu falei assim, mãe, eu vou encontrar a avó. E peguei e sempre participava do programa da Sula e procurava no ponto de encontro. E até que um dia alguém ouviu do outro lado, ligou para mim e aí a gente entrou em contato, ela passou o nome da minha tia e em seguida já liguei para minha tia Terezinha, que mora em Cuiabá, e ela me retornou e aí foi só aquela alegria. Essa procura de um amor ou até da família pela rádio não é coisa do passado. Ainda hoje, programas como Eu de Cá, Você de Lá, que Maurício Rabelo apresenta diariamente, recebe pedidos. Eu de Cá, Você de Lá. Minha gente do Brasil, são 20h08. Muito boa noite, Brasília. Muito boa noite, caros amigos e amigas de todo o Brasil. Estamos aqui começando mais um programa Eu de Cá, Você de Lá. Já tem um recadinho aqui lá de Boa Vista, Roraima, né? Boa noite, Boa Vista, povo roraimense, um abraço. E o recado é pra quem, Fatinha? Ricardo Soares, de Boa Vista, Roraima, deseja fazer amizade, viu? Perfeito. Tá querendo arrumar um casório, né, minha amiga? 300 mensagens assim, uma atrás da outra, à noite, né? Mas tem muita, a gente não consegue vencer as mensagens. O programa hoje é transmitido pela rádio, YouTube e aplicativo para celular. Seu programa chegava a receber 11 mil ligações no telefone. A vontade era tão grande de atender o maior número de pessoas que eu comecei a dar o meu celular no ar. Entendeu? Eu falei, se o seu recado for importante, for de morte ou de alguém doente, pode ligar no meu celular, liga, não ligue a cobrar porque eu não estou tendo dinheiro para pagar, mas ligue, aí eu colocava no Viva Voz e a pessoa mandava e eu ficava repetindo, baixinho, era uma precariedade na época, muito baixo, e eu ficava repetindo a mensagem da pessoa e o recado era dado. Quem já esteve do outro lado é o operador de rádio Pipi Caiabi. Ele vivia em uma aldeia no Xingu e era ouvinte assíduo. E colocou na cabeça que queria trabalhar na Rádio Nacional. Um sonho que eu tinha, né? Um sonho, né, que eu acho que acreditei, né? Um dia eu vou estar lá nessa emissora, ouvia a programação, né, e gostava. Aí vim para Brasília, fiz estágio, um estágio através de um convênio com a Rádio Brás, na época era a Rádio Brás, né? Aí consegui espaço, né, de fazer estágio, fiz durante 1 ano e meio na operação de áudio, né? 3 anos depois eu conquistei uma vaga e hoje eu estou aqui na emissora. Essa comunicação com os locais mais distantes é possível por causa das antenas da Rádio Nacional instaladas no coração do Brasil, no Parque do Rodeador, em Brasília. O Parque do Rodeador surgiu durante a Guerra Fria por uma necessidade de mandar sinais de rádio para a população que reside na Amazônia. Como havia aquela competição entre comunismo e anticomunismo, então eles precisavam colocar outra programação alternativa. Chegamos a ter aqui no Rodeador transmissão em 6 línguas. No mundo existem poucos parques como este, presentes em países como Rússia, Cuba, Estados Unidos e China. Nós temos 3 conjuntos principais de antenas. O conjunto A, que atende o hemisfério norte. Temos o conjunto B. Por um lado, ela cobre Europa, Ásia, África e outros países naquela direção. Do outro lado, ela atinge o Cone Sul. O conjunto C, que atende exclusivamente a Amazônia. Ismar lembra que quando a rádio saiu do ar, em 2017, ou quando algum problema interrompe o sinal, os ouvintes não têm dúvida. Aqueles ouvintes diários, eles já descobriram meu número do WhatsApp e quando a emissora fica fora, imediatamente eu recebo vários zaps. E normalmente são esses ouvintes, perguntando quando é que vai voltar.
Só de imaginar a rádio fora do ar, para a dona Sandra, que vive em Placas, no Pará, seria algo muito dolorido. Uma perda irreparável, muito grande. Desculpa. Ela vive em uma propriedade rural. Todo dia acompanha a Rádio Nacional da Amazônia pelo aplicativo para celular e sempre participa dos programas. Oi, Sandrinha de Placas, no Pará, deixa eu ouvi-la. Oi, Edileia. Olá, querida. Bom dia, ponto de encontro. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. Eu quero cumprimentar todo mundo aí pelo Dia do Rádio. Opa, todo mundo que, como obrigada. eu, é apaixonado pela Rádio Nacional da Amazônia. Opa. E gostaria de compartilhar com vocês a alegria de estar participando da Rádio Nacional hoje e de estar recebendo a TV Brasil na minha casa para falar justamente dessa coisa maravilhosa que é o rádio. Um grande abraço para todo mundo, para o Dimilson, para a Cleonice lá no Uruará, com certeza estão ouvindo. E um grande abraço para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Nacional. Não vou poder dizer o nome de todos os amigos que eu tenho, mas graças a Deus são muitos. Um abraço em geral para todo mundo, tá certo? Tá Beijo, certo. tchau, tchau. Ô, Sandrinha, muito obrigada, gente. Os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia têm vários grupos de WhatsApp, onde conversam e fazem amizade. Foi num bate-papo desses que Dona Cleonice ficou sabendo que a nossa equipe iria na casa de Dona Sandra. Não pensou duas vezes, pegou uma carona, viajou 1 hora e foi até lá conhecer nossa equipe e a amiga que só via pelo celular. E hoje eu vim conhecer ela pessoalmente, um amor de pessoa. E a gente tem muitos amigos, né, Dona Cleonice, Muito. pela rádio. Muitos grupos, muitos amigos, grupos, as pessoas muitos interagem grupos. muito através da Rádio Acho Nacional. que mil pra lá. É, muita gente. É muito grupo. O carinho pela rádio não é de hoje. Dona Cleonice guarda calendários antigos com as fotos dos apresentadores da rádio. Eu lembro demais dos programas da tia Leninha, inclusive foi quase um mês de choro quando ela faleceu. Foi quase outro mês de choro quando a Sula saiu da rádio. Para mim caiu uma parte do mundo. Lá em casa tá só eu mesmo e meu esposo, aí ele tá pro serviço, aí mais é eu. Às vezes ele tá pro lote, eu fico de 30 dias sozinha. Eu acho que se não fosse a Nacional, acho que eu já tinha entrado numa grande depressão assim, profunda mesmo. Porque lá em casa tem dia que eu ligo a rádio 7 horas da manhã e só desligo 8, 10 da noite. Quando eu ia buscar uma água, tinha um jeitinho já de eu pendurar ele aqui do lado, ia e vinha sem me atrapalhar, lavar roupa também. Quantas vezes aqui na rua ele já caiu dentro de um balde d'água. Quase matou o rádio afogado. Quase matei a pobre da Sula, mas tirei, né? Ela suspirou. Pode ser difícil para quem vive em grandes cidades compreender a importância da rádio de ondas curtas, como é a Nacional da Amazônia. Mas basta conhecer pessoas como Cleonice, Sandra, Zé Simbereba, Melânia, Otaviano e seu Reginho para entender a grandiosidade do trabalho de levar todos os dias informação, conhecimento e amizade para quem está no coração da Amazônia. Nós nunca se sentimos tão abandonados tendo a companhia da Rádio Nacional da Amazônia. A gente não tinha comunicação. A comunicação que a gente tinha era nacional, que era a rainha da comunicação, né? Era a mãe do brasileiro. É um professor que a gente não tem na Amazônia. É um professor que ensina a gente tudo. A rádio é imensa para nós, né? É uma coisa que foi Deus mesmo quem brilhantou em nossos corações, né? Até hoje, graças a Deus. O rádio une as pessoas. O rádio informa a gente, o rádio deixa a gente informado. O rádio educa, o rádio é tudo. Se acabar as rádios no Brasil, acabou a felicidade do brasileiro.